Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 21 de março de 2018. Desafio do desodorante, da camisinha, decola as ondas online que põem vida de crianças em risco, parte 01. A morte de uma menina de 7 anos por ingestão de aerossol volta a lançar luz sobre desafios que circulam em vídeos pela internet e tem nas crianças suas principais vítimas. Adrieli Gonçalves, de São Bernardo do Campo Grande, São Paulo, deu entrada em uma unidade de pronto atendimento no último sábado com parada cardiorrespiratória, em estado grave. As tentativas de reanimá-la não tiveram sucesso, segundo nota da Secretaria de Saúde da cidade. Um laudo do Instituto Médico Legal vai detalhar as causas da morte. Ela, criança inocente, colocou o desodorante direto na boca e desmaiou, tendo uma parada cardíaca na sequência. Foi por um motivo que jamais imaginamos, um vídeo sobre desafio de inalar desodorante aerossol, disse uma familiar em postagem no Facebook, fazendo um alerta aos pais, para que fiquem de olho nos conteúdos que os filhos pesquisam na internet. Há ainda o jogo da asfixia ou do desmaio, em que compete-se para ver quem prende a respiração por mais tempo, além de desafios de inserir camisinhas nas narinas para tirar pela boca, de comer canela em pó em grandes quantidades e pura, de passar cola nas narinas e na boca. Fora as competições que induzem jovens e crianças a tomar grandes quantidades de bebidas alcoólicas. Todas as práticas trazem gravíssimos riscos à saúde e estão proliferando na internet. A ONG cearense de Me Cuida, voltada à conscientização sobre o perigo de jogos de asfixia, contabilizou na semana passada 24 mil vídeos em português de desafios de desmaio apenas no YouTube. Há outros 800 mil em inglês. E o número de vídeos fica extraordinariamente maior se contarmos outros vídeos de jogos semelhantes que também causam asfixia, como os da camisinha ou da canela, diz Fabiana Vasconcelos, psicóloga da ONG ABC Brasil. Além disso, há relatos de convites a jogos do tipo em postagens no Instagram, no Snapchat e em fóruns de games online, ainda que o YouTube seja a maior fonte de acesso. Há cerca de 1 ano e meio, um jovem de 14 anos de São Vicente, litoral de São Paulo, foi encontrado morto com um lençol no pescoço. Investiga-se se ele foi induzido a isso pelo chamado jogo do desmaio. Muitos acidentes acontecem por causa de brincadeiras assim, em que as crianças participam de desafios porque o amigo pediu, por exemplo, diz a BBC Brasil o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Geralmente o resultado é muito ruim, com lesões que duram o resto da vida ou causam a morte. Até jogos aparentemente inocentes, como o que estimula a ingerir canela, podem ter consequências graves. A canela em pó bloqueia e queima as vias respiratórias e pode causar asfixia. O jogo da camisinha também pode asfixiar, explica Vasconcelos, da de Me Cuida. E o desafio do desodorante, que aparentemente causou a morte de Adrieli Gonçalves, é perigoso por causa do alto teor de etanol álcool presente em qualquer tipo de desodorante, explica Anthony Wong, diretor do Centro de Assistência Toxicológica CEATOX do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP. Esse teor é de 70% a 90%, muito maior do que o do uísque ou o absinto, por exemplo. E, ao inalar, o volume de álcool absorvido é extremamente alto, provocando uma inflamação da laringe e uma parada cardíaca, diz a BBC Brasil.
Como nativas do mundo digital, as crianças têm acesso muito mais rápido a esses vídeos, enquanto os pais ainda não sabem como administrar a navegação infantil, diz Vasconcelos, da De Me Cuida. A prevenção, diz ela, começa com respeitar a idade mínima de acesso às plataformas sociais: 16 anos para o WhatsApp e 13 anos para Facebook, por exemplo. E Vasconcelos sugere a pais e responsáveis acompanhar a vida online das crianças, assim como ocorre com a vida offline. Assim como perguntamos com qual amigo você vai sair hoje, devemos perguntar quem são seus amigos online, a qual vídeo você assiste hoje, e assistir junto, explica. Vasconcelos opina que não adianta proibir a visualização de vídeos perigosos. É preciso criar um ambiente para discutir os vídeos sem julgamento, mas sim com uma reflexão crítica, que ainda não está maturada nas crianças e adolescentes. Esse rapaz do vídeo tem quantos anos? Ele não parece ser uma criança como você. Por que ele está fazendo isso? E vale a pena correr esse tipo de risco? Vale a pena compartilhar esse conteúdo, diz. Como, para crianças e adolescentes, a morte é algo muito abstrato, Vasconcelos sugere deixar claro o risco desses vídeos de forma mais concreta, dizendo, por exemplo, que a criança pode perder seus movimentos e ser impedida de jogar futebol. Além disso, é importante denunciar vídeos com conteúdo perigoso. Segundo a doutrina espírita, na primeira fase da vida somos crianças. Não por acaso, ao nascer, nascemos pequenos, frágeis e lindinhos. Kardec explica no Livro dos Espíritos, que o esquecimento do passado ocorre de forma providencial na reencarnação da criança, uma vez que, se os pais reconhecem no bebê de colo o inimigo do passado, todo o resgate estaria comprometido. A ciência explica que a fragilidade do bebê leva não apenas a mãe, mas todos que o rodeiam a ter cuidados especiais e uma maior atenção. Conforme cresce, a criança aprende com os pais conceitos de como se portar em sociedade, moral e atitudes. Algumas dessas atitudes são trazidas como parte de sua memória de vidas passadas, necessitando da atenção dos pais para corrigi-las ou incentivá-las. O tempo passa, e a criança, ao entrar na adolescência, inicia seu processo de experiências próprias, com base em ensinamentos transmitidos pelos pais e com os apreendidos do convívio social. Cabe mais uma vez a supervisão dos progenitores, para que tudo corra bem, mas agora não na posição de sabemos o que é melhor para você, e sim de acho que se você fizesse desse jeito poderia dar certo. Um mundo de expiação e provas, como a situação atual do planeta Terra, se caracteriza pela predominância do mal. Isto não significa que o mundo em si seja mau, mas que os espíritos que nele habitam ainda pertencem aos níveis mais baixos do processo evolutivo. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, fala sobre o tema na mensagem Jovens Difíceis. Terás talvez contigo jovens difíceis para instalar convenientemente na vida. Inquestionavelmente, é preciso apoiá-los quanto se nos faça possível. Capacitemo-nos, porém, de que ampará-los não será traçar-lhes a obrigação de copiar-nos os tipos de felicidade ou vivência. Claro que não nos compete o direito de abandoná-los a si próprios quando ainda inexperientes. Entretanto, isso não significa devamos destruir-lhes a vocação, furtando-lhes a autenticidade em que se lhes caracteriza a existência. Sonharemos para nossos filhos, no mundo, invejável destaque nas profissões liberais com primorosas titulações acadêmicas,
mas é possível hajam renascido conosco para os serviços da gleba, aspirando a adquirir duros calhos nas mãos a fim de se realizarem na elevação que demandam. De outras vezes ideamos para eles a formação do lar em que nos premiem o anseio de possuir respeitáveis descendentes. No entanto, é possível estejam conosco para longas experiências em condições de celibato, carregando problemas e provas que lhes dizem respeito ao burilamento espiritual. Às vezes, gritamos revoltados contra eles, exigindo-nos adotem o modo de ser. Frequentemente, porém, se isso acontece, acabamos por perdê-los em mãos que lhes deslustram os sentimentos ou lhes estragam a vida, quando não os empurramos, inconscientemente, para a furna dos tóxicos ou para os despenhadeiros do desequilíbrio mental com que se matriculam nos manicômios. Compadece-te dos filhos que pareçam diferentes de ti. Aceita-os como são e auxilia cada um deles na integração com o trabalho em que se façam dignos da vida que vieram viver. Ampara-os sem imposição e sem violência. Antes de te surgirem à frente por filhos de teu amor, são filhos de Deus, cujo amor infinito vela em nós e por nós. Ainda mesmo quando evidenciem características inquietantes, abençoa-os e orienta-os, quanto possível, a fim de que se mantenham por esteios vivos de rendimento do bem no bem comum. E mesmo quando não te possam compartilhar do teto e se te afastem da companhia, a pretexto de independência, abençoa-os mesmo assim, compreendendo que todos nós, desde que nos vinculemos à ordem e ao trabalho no dever que nos compete, sem prejudicar a ninguém, desfrutamos por lei divina o privilégio de descobrir qual é para nós o melhor caminho de agir e servir, viver e sobreviver. Como jornadeiro de numerosas encarnações em que permanece em baixo padrão de pensamentos, se ocupando com a mesquinhez material, o espírito traz consigo as marcas dos equívocos cometidos nestas existências. Invariavelmente, estas cicatrizes, muitas profundas, outras nem tanto, são percebidas pelo espírito, conscientemente ou não, e, com isso, comportamentos conflituosos surgem como forma de apontar a direção da reparação esta que, de outra forma, tardaria muito para chegar, contudo, não faltará. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do médium Divaldo Franco, trabalha pela iluminação do ser através de explicações lúcidas e extremamente claras em sua obra literária. Ela relata, no capítulo 26 do livro Ser Consciente, o que denomina de mecanismos de fuga do ego e inicia o capítulo com as seguintes palavras: habituado ao não enfrentamento com o self, o ego camufla sua resistência à aceitação da realidade profunda, elaborando mecanismos escapistas, de forma a preservar o seu domínio na pessoa. Desse modo, podemos enumerar alguns desses instrumentos do ego, para ocultar-lhe a realidade, facultando-lhe a fuga do enfrentamento com o eu profundo, tais como compensação, deslocamento, projeção, introjeção e racionalização. Segundo Joana de Ângeles, foi o pai da psicanálise individual, Alfred Adler, que percebeu a correlação entre a substituição de um órgão do corpo deficiente pelo seu par, tal como um pulmão ou rim doente, e a compensação similar na área psicológica. A compensação não estaria relacionada com um conflito que leva a pessoa a exagerar uma certa tendência para que possa se expressar de forma contrária à sua natureza. Na compensação ocorre a formação de reação, que responde pela necessidade de um efeito psicológico contrário. Assim, na tentativa de suprir a baixa autoestima desenvolvida ao longo das encarnações em que muitas vezes suas vontades e caprichos não foram supridos em conformidade com o que esperava, busca chamar a atenção para si, e o que considera como sendo necessidades, utilizando qualquer meio disponível.
A vivência em uma casa espírita, aproveitando os ensinamentos ali apresentados, assim como as terapias de passes nos tratamentos espirituais, juntamente com a prática da oração e o desenvolvimento de interesses além das questões materiais do dia a dia, serão de forte auxílio para a transformação do ser, direcionando sua vida como encarnado para atingir certo grau de preenchimento das necessidades mais diretas do espírito imortal que, até então, são percebidas como vazios existenciais. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de março, por Feijão.